poderia exemplificar como que vai dar esse processo na subtração? Pois é, então o problema com a subtração é que também, do mesmo modo que com a adição, certo? Geralmente a gente ensina primeiro a conta. E a conta é perversa. Por quê? Porque ela tem que ser seguida rigorosamente, passo a passo, para que não haja erro no resultado encontrado. Enquanto que se eu trabalhar com material concreto, eu posso partir de 3 situações diversas que posteriormente a gente vai trabalhar no nosso estudo dentro da matemática, no curso de matemática da UAB, na pedagogia, que são os diferentes significados que a adição de alguma forma está ligada. Então, a subtração. Então, quando eu subtraio, eu posso estar fazendo 3 ações diferentes. Eu posso estar fazendo uma ação de ver, esse tem 3, esse tem 4, né? Se eu tirar desse que tem mais, o mesmo tanto que esse tem, quanto resta? Então, eu estou fazendo uma ação de subtrair. Mas eu posso fazer uma outra ação que é a seguinte: esse tem 4, esse tem 3. Quem tem mais? Quanto a mais esse tem? Então, eu estou comparando 2 quantidades diferentes. Essa ideia também é uma ideia de subtração. E, por último, eu posso perguntar, esse que tem menos, quanto que ele precisa para ter igual ao que tem mais? Que é a ideia de completar. Quanto eu preciso colocar aqui a mais para que essas 2 pessoas ou essas 2 quantidades sejam iguais? Essas são as ideias que teriam que ser trabalhadas concretamente com as crianças nas situações com o material. Já a continha, o algoritmo, ela vai estar de alguma forma atrelada a essas ideias também. Então, por exemplo, se eu tenho que subtrair, pegar o caso mais simples, né? Eu tenho que subtrair 15, quero tirar 4. Tranquilo, não vou ter problema nenhum, porque simplesmente já está tudo desmontado, tudo no lugar. Eu posso simplesmente, eu sei que de 15 eu quero tirar 4, então nem preciso representar esses 4. Eu simplesmente vou lá e tiro os 4 e tenho 11. Agora, se eu tiver uma situação em que eu tenho, por exemplo, 15 e eu quero tirar dos 15, 11, né? Também não vai causar muito problema. Por quê? Porque eu posso tirar uma unidade e posso tirar essa, e vão ficar com 4 unidades. Agora, se eu tiver 13 ou 23 e quero tirar desses 23, eu quero tirar dessa quantia 23, 7 unidades. Eu tenho 7 unidades em 23? Pode ser que se a criança for perguntada de uma forma abstrata, ela diga não, tia. Se fala tia, tem 3 unidades só. Agora, se ela trabalhou concretamente a troca de unidade de menor ordem para de maior ordem e trabalhou concretamente a volta, por exemplo, uma barra vale 10 unidades, aqui ela não vai ter problema em reconhecer 10 unidades, na verdade são 10 cubinhos. Então, ela pode trocar essa uma dezena por 10 unidades. E aí, facilmente, retirar as 7 que ela precisa retirar, que lhe foi pedido. E ficar com 16. Então, por exemplo, uma situação em que eu tenho, que é uma ideia de subtração, eu quero saber essa quantidade aqui, quanto que tem a maior quantidade é maior do que a outra. Então, é uma situação de comparação. Eu quero saber quanto ela é maior. Então, eu posso pensar que 7 eu tenho aqui, eu teria que comparar com essa. Como que eu posso fazer isso? Eu preciso ver, olha como... Aqui é uma ideia que no algoritmo muitas vezes se confunde. Eu tenho 7, eu precisaria de mais 3 para completar a dezena que está aqui. E precisaria de outros 3 para completar os 3 unidades que estão aqui. Então, o que eu acrescentei foi 6 unidades. Então, essa é uma ideia subtrativa que muitas vezes no trabalho com as crianças, as crianças se confundem porque veem como adição. Mas, na verdade, o que eu fiz foi comparar 13 com 7 e saber que 7, para eu completar e ter a mesma quantidade que 13, eu preciso juntar 6. Então, essa é uma ideia que muitas vezes o professor estranha a ideia,
porque também foi, ao longo da sua vida escolar, trabalhado no menos. É 13 menos 7 que eu quero saber. É 13 menos 7. Mas eu posso perguntar, quanto falta para o 7 chegar ao mesmo tanto que o 13? Então, no algoritmo, ele vai realizar uma subtração. Mas a ideia no material é de completar, né? De comparar para completar. Então, você perguntou, André, se eu podia fazer a subtração. E, novamente, a gente voltaria no que a Márcia perguntou. Nunca a gente iria iniciar o trabalho com a subtração por meio da conta, né? Porque também na subtração, muitas vezes, ele precisa fazer trocas para a realização. Então, como é que a gente faria, por exemplo, quando a gente pensa, tenho 13, quero tirar 7, se a gente for na ideia de retirar. 3 não tem como tirar 7, mas aí ele vai ter claro para ele que aquela barra vale 10 unidades e agora ele tem as 7 que ele precisa para retirar. E restam as 6, que exatamente é a mesma quantidade. Então, não é aquela coisa de pede emprestado, porque quando a gente fala isso com a criança de uma forma tão mecânica, o que a gente está introduzindo na criança? Uma coisa que uma grande professora de matemática, uma educadora matemática com quem eu convivi no meu tempo de professora, lá nas salas de São Paulo, no interior de São Paulo, dizia uma coisa que marcou para muita gente e a mim me marcou muito. Quando a gente fala, você pede emprestado aqui, quando a gente fala, né, 3 não dá para tirar 7, então eu vou pegar emprestado aqui do vizinho, tira 1 dá uma dezena, passa a ser 13, então eu posso tirar 7. Quando a gente faz isso, onde devolve? Então, você está introjetando na criança que na matemática você pode pedir emprestado e nunca devolver. Então, de alguma forma, né, a ideia ética de que se eu emprestei de alguém alguma coisa, eu tenho obrigação de devolver. E a matemática fala com a maior tranquilidade, pede emprestado, mas não devolve, porque na verdade está pegando emprestado nada, está simplesmente trocando uma dezena por 10 unidades, que é exatamente a mesma coisa, aquela brincadeira, né? Trocar 6 por meia dúzia. No caso, é trocar uma dezena por 10 unidades. Então, isso tem que ficar claro para a gente, e o material dourado, ele ajuda que as crianças compreendam isso. E aí, você, professora, nunca mais vai dizer pegar emprestado aqui do vizinho, da centena, do milhar, do que for. Você não está pegando emprestado, você vai começar a verbalizar com a criança. Eu preciso trocar essa dezena por 10 unidades. Quando eu junto com as 3 unidades que eu já tenho, eu formo 13 unidades. E, assim, apesar do material dourado hoje a gente achar facilmente em qualquer papelaria, se eu não tiver material dourado na minha cidade ou na minha escola, ou os meus meninos não tiverem condição de comprar, ou a minha escola não tem condição de adquirir, tem como eu trabalhar com esse material concreto de outra forma? Então, a gente propõe que você construa, ou com cartolina, papelão, ou EVA mesmo, que é um material em geral acessível. Ele não vai ter volume, mas ele vai continuar sendo representando o cubinho, né? Vai ser um quadradinho, mesmo com sucata. Então, a gente tem certeza da criatividade dos professores, né? Até mesmo como fazia a Maria Montessori, né? Que usava contas douradas ou contas amarelas quando tratava de formar a dezena. Ela formava um arame, enfiava as 10 contas e aí formava, ou depois juntava as 10. Então, pode ser com um fio, com linha de papagaio, né? Montar as dezenas com continhas ou com tampinhas de refrigerante furadas, né? Então, uma série de possibilidades.